Se tem uma coisa que todo nerdola raiz gosta é coleção. Seja coleção de bonecos ou action figures, como você preferir, coleção de quadrinhos ou livros, ou até mesmo coleções de DVDs, de VHS, de filmes, de séries, de animes, de desenhos animados. Eu, particularmente, coleciono carros e miniaturas de várias escalas e também bonecos ou action figures, como você preferir. E há quem diga que isso é um vício, que quem coleciona esse tipo de coisa tem algum tipo de problema psicológico. Ou, como no meu caso, que coleciono carrinhos ou bonecos, tem gente que acha que eu não tive infância. Aonde já se viu um homem adulto comprando carrinhos, bonequinhos e tudo mais. E se você também coleciona essas coisas, você certamente já ouviu alguém dizer isso pra você. Mas e aí? Será que é um vício? Será que quem coleciona essas coisas tem algum tipo de problema psicológico? Então, esse é o tema do nosso vídeo de hoje. E eu vou contar tudo e mais um pouco sobre a minha coleção depois da vinheta. Muito bem então, meu nome é Gerson, o Guerreiro Nerdola, porque todo Nerdola raiz é um guerreiro. E para você que está chegando agora, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações, beleza? E hoje eu vou falar sobre a minha coleção. E não é de hoje que eu comecei a colecionar, foi ali por volta dos meus 18 anos, quando eu comecei a trabalhar registrado e ganhar um salário fixo. Foi quando eu comecei a comprar uma miniatura aqui e outra ali, passando por vitrines de lojas, de shopping e tudo mais. E a coisa foi evoluindo com miniaturas de várias escalas diferentes e quando eu vi eu já tinha uma pequena coleção. E além de miniaturas de carros, eu também passei a colecionar bonecos, principalmente bonecos relacionados a seriados japoneses, os chamados Tokusatsu. Como eu sempre fui muito fã de Jaspion, Changeman, Kamen Rider Black, Jiraiya e entre outros, eu passei a procurar por esses bonecos, até porque muitos eram vendidos, nos anos 90, na minha época de infância, mas muitos eu não pude ter. E outros eu tive, mas acabou se perdendo com o tempo. E é engraçado como uma coisa leva a outra, Porque no começo eu via esses bonecos à venda pela internet, mas com um preço que para mim não era viável, Mas, como eu também gosto muito de encontros de carros antigos, encontros de colecionadores de miniaturas e tudo mais, encontros de colecionadores de brinquedos antigos e outros tipos de eventos parecidos, nesses eventos, esse tipo de evento, sempre tem uma feirinha, vendendo coisas antigas e tal. Então, eu comecei a encontrar alguns bonecos, e por um preço que eu podia pagar. E outros eu fui encontrando por aí, andando pelo centro de São Paulo e outras regiões. Eu gosto muito de entrar em brechós, lojas de antiguidades. Esse é o meu passatempo, Quando às vezes eu tô na rua, assim indo para algum lugar, e eu tô com um tempinho de sobra, eu gosto de entrar em lojinhas de antiguidades, brechós e tudo mais. Porque eu sempre acabo encontrando alguma coisa para mim pôr na minha coleção, seja miniaturas ou bonecos. É claro que eu dei uma parada nesses últimos tempos, até porque eu acabei de me mudar. E a gente ainda está se adaptando à casa nova. E o meu quarto novo aqui, ele é meio pequeno. Mas eu já estou com planos de comprar mais uma estante. E eu tenho um espaço ali que cabe outra estante. E assim, quando eu puder, eu vou começar a comprar mais coisas para minha coleção. E é claro que a gente tem outras necessidades que são muito mais importantes do que a coleção. E essas coisas, comprar bonecos, comprar carrinhos para coleção, acabam ficando em último plano. E às vezes você está precisando de um dinheiro rápido e tal, e claro, você mira na coleção.
você escolhe algumas coisas que para você não tem tanta importância ou que são mais fáceis, né, de se encontrar e acaba vendendo para levantar uma grana. Eu já fiz isso várias vezes, né? Eu já vendi parte da minha coleção quando eu estava precisando de grana. Mas eu também já repus bastante coisa. E é claro, tem coisas na minha coleção que eu não digo que eu não venderia. Mas se eu fosse vender, e nem esse Squad aqui, né? Esse carrinho vermelho, né? Foi uma coisa que eu sempre quis ter, né? Desde criança, né? Mas na época era caro. Então eu consegui encontrar, né? Eu andando ali pelo centro de São Paulo ali, eu tenho uma galeria ali que vende os brinquedos antigos e eu consegui encontrar ele ali, né? Então eu comprei e tá na coleção. Mas eu não digo que eu não venderia ele, né? Até porque uma coisa que eu sempre quis ter. Mas se eu fosse vender, teria que ser teria que valer a pena, ou para mim colocar uma coisa melhor ou outro, né? Igual esse em melhor estado, apesar que está em ótimo estado, né? Só tá faltando alguns adesivos, né? Mas se eu encontrasse um melhor, por exemplo, mas só que um item desse aqui melhor na caixa é caríssimo, né? Pelo preço que eu paguei. Eu nem lembro quanto eu paguei na época, mas eu não vou achar. Então, é o tipo de coisa que se eu precisar levantar uma grana, eu não vou pegar essas coisas, vou pegar outras coisas, que nem tem os Hot Wheels. Os Hot Wheels pra mim, assim, eu gosto, né? Mas até agora tá muito caro, né? Não tá compensando muito. Pelo menos pra mim, colecionar Hot Wheels. Então, eu até tô pensando em parar, né, de comprar Hot Wheels. Aliás, eu já parei de comprar Hot Wheels e mirar em miniaturas maiores, né? Mas se eu fosse levantar uma grana, eu ia neles, né? E tem outras, né? Outras coisas também que eu poderia me desfazer. Mas, se um dia eu precisar muito, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. E tem coisas que pra mim já não vale mais a pena colecionar, né? Pelo menos pra mim. Como Hot Wheels, que eu acabei de citar. Hot Wheels é uma coisa que eu sempre que eu passava em lojas ou em eventos, eu sempre acabava trazendo alguma coisa. Só que, na época que eu comprava, era R$10 um Hot Wheels. Aliás, teve época que foi até mais barato, né? Mas, entrando nas lojas, hoje em dia, eu vejo que os Hot Wheels estão por R$20 ou até mais. Aí, na minha visão, tá muito caro e pra mim não vale a pena. Porque eu acho assim, Hot Wheels é legal, mas pelo tamanho e o preço que tá agora, pra mim não tá mais valendo a pena. A não ser que eu encontre algo tipo quando eu ia em encontro de colecionadores. Tinha aqueles que a gente comprava de baseada, né? Por exemplo, são Hot Wheels fora da embalagem e ficam dentro de caixas e tudo mais. E por um preço que dá pra comprar vários de uma vez só. Se eu encontrar algo desse tipo, aí sim, né? Mas agora eu tô querendo partir para miniaturas maiores, tipo 1x24 e 1x18, e também focar em bonecos de Tokusatsu. Ou também de Marvel, DC Comics, de anime e tudo mais. Claro, a gente tá vivendo tempos difíceis, principalmente no colecionador, porque boa parte dessas coisas que a gente coleciona são importadas. E tem muita gente que compra pela internet, pela Shopee, pelo Mercado Livre e tudo mais. Aí você já sabe, você compra alguma coisa importada, além do próprio valor já ser um valor alto, vem taxas e tudo mais, né? Eu não vou entrar nesse assunto governamental, mas se você não vive numa caverna, você sabe a situação que o país está, né? Mas, mesmo assim,
a gente dá sempre um jeito de aumentar a coleção. Eu particularmente, eu gosto mais de andar por aí, em lojas, em feiras de antiguidades, em brechós, em eventos, porque é sempre uma surpresa, né, do que você pode encontrar. E também o fato de você pegar o produto na mão, de você poder avaliar, ver se vale a pena para você, até porque nesse ramo também tem muito golpista, e principalmente na internet. Então eu me sinto mais seguro de ver o produto pessoalmente, de avaliar se está completo ou se está faltando alguma peça, o estado de conservação e ver se o preço vale a pena para mim. E eu sei que dependendo do lugar que você mora, às vezes a internet é a única opção. Então, é aquilo que todo mundo já sabe sobre comprar qualquer coisa na internet. Principalmente pelo marketplace do Facebook, OLX e tudo mais. Eu já vendi coisas pela internet e também comprei bastante coisas pela internet para pôr na coleção. Principalmente pelo Facebook, Mercado Livre, OLX e tal. Mas eu particularmente ainda prefiro comprar em lojas, eventos, né, em feirinhas, brechós e tal. Até porque vira uma história, né, da onde você comprou. Eu comprei isso aqui no lugar tal. Eu comprei isso aqui quando eu fui, né, em lugar tal, né? Vira uma história, né? Mas quando eu comprava ou vendia algo pela internet, eu marcava encontro com a pessoa em um lugar público, movimentado e tal. Geralmente era uma estação de trem, ou de metrô, ou terminal de ônibus. Nunca marcar encontro em lugares desconhecidos e pouco movimentados. E se for comprar pelo Mercado Livre, você vê a reputação do vendedor, fazer perguntas e tudo mais. Tudo aquilo que a gente já sabe, né? Mas é sempre bom a gente reiterar isso aí, né? A gente não pode deixar que o colecionismo se torne um problema pra gente ou para as pessoas, né, da nossa família. Eu, às vezes, vou em eventos como há um tempo atrás, eu fui em um evento em São Roque e tinham várias miniaturas lá. Cada uma mais legal que a outra, só que pra mim eram muito caras. Então eu preferi não comprar. Porque, como eu disse, andando por aí, às vezes eu acho, né, alguma outra coisa legal e com preço que eu posso pagar, né, para mim pôr na minha coleção. Mas se você quer começar a colecionar ou quer aumentar a sua coleção, eu falo, vai fundo. Lembrando que isso aí tem que ser uma coisa prazerosa, como um hobby, que não deve tomar muito o tempo da gente e também não comprometer muito o nosso orçamento. Outro problema que o colecionador enfrenta é espaço. Dependendo do que a pessoa coleciona, tem coisas que ocupam muito espaço, né? Seja no quarto ou na sala e tudo mais. Aí as outras pessoas da casa acabam se incomodando e às vezes com razão. E tem gente também que acaba se endividando por conta disso, comprando com cartão de crédito e chegando vários boletos para você ter que pagar. E também existe uma diferença entre colecionador e acumulador. Porque o colecionador é aquele que faz por hobby. E independente do tamanho da coleção, ele sabe o que ele tem na coleção. Quando ele bate o olho em algo, ele fala, não, isso aqui eu já tenho na coleção. A não ser que o item que ele encontrou esteja em melhor estado do que o item que ele já tem na coleção. O colecionador, ele também se especializa em algo específico, que é diferente do acumulador. O acumulador, ele compra compulsoriamente, independente se ele já tem aquilo ou não. Ele não sabe ou não lembra o que ele tem na coleção. Nesse caso, acaba assim virando um problema tanto para ele como para as outras pessoas, como se fosse um vício. Porque tudo na vida tem um limite. Uma coleção é algo que você começa com um item ou dois, e com o tempo você adiciona outros itens e quando você vê, você já tem uma coleção. Outra coisa legal, que talvez seja a melhor parte, são as amizades que você faz dentro do colecionismo.
Você conhece lugares e pessoas muito legais, troca informações, conhecimentos e tudo mais. A pessoa que quer colecionar algo também tem que aprender a garimpar. Gostar de entrar em bazares, brechós, feirinhas de antiguidade, sebos, eventos e tudo mais. Vai na disposição de cada um. Eu costumo dizer que as coisas acabam se resolvendo sozinhas. E quando você realmente gosta de alguma coisa, as portas se abrem. Mas a gente sempre acaba enfrentando algum tipo de preconceito. Principalmente se você, como eu, coleciona miniaturas, bonecos, brinquedos antigos e tudo mais. Sempre vai ter alguém te dizendo alguma coisa negativa, ou até tirando sarro dessa cara. Eu mesmo já passei por várias situações. Por exemplo, você entra numa loja, começa a ver lá as miniaturas, ou os bonecos e tudo mais. Aí você vê algo que você gosta e compra. Aí às vezes a atendente pergunta se você quer embrulhar para presente, porque ela pensa que você está comprando para dar para uma criança, talvez seu filho e tal. Aí quando você diz não, é para mim mesmo, aí já rola uns olhares estranhos e tal. Ou se você está acompanhado de alguém da sua família ou um amigo e tudo mais, e você entra numa loja e vai na seção de brinquedos procurar alguma miniatura ou algum boneco que você queira, né, que deva colocar na coleção, aí sempre rola algum tipo de comentário. Mas por que você tá olhando os brinquedos? Você já não tá grande para isso? Você tá gastando seu dinheiro com besteira. E isso para mim acaba sendo uma situação normal. Eu sempre levo na esportiva e na brincadeira. Até porque quando a própria pessoa vê a sua coleção, vê que é uma coisa séria, que não é um delírio, nem uma coisa passageira, ela acaba respeitando e até admirando aquilo. Ou, às vezes, a própria pessoa sempre quis colecionar alguma coisa, mas por falta de grana, ou de tempo, ou até por vergonha do que as outras pessoas vão dizer, ela acaba não fazendo. Aí quando a pessoa vê a sua coleção, vê você comprando algo, acaba se tornando um incentivo. Ela acaba também entrando nesse mundo, né? Eu, uma vez, conheci uma mulher em um encontro de colecionadores de miniaturas. E ela me disse que sempre teve vontade de colecionar miniaturas, principalmente miniaturas de Fusca, que ela gostava, né? Mas ela tinha vergonha porque ela achava que isso era só para homem. E eu acho que alguém da família dela chegou a dizer isso para ela. Eu acho isso uma grande besteira, porque não importa se é homem, mulher, criança ou velho. Eu acho que ninguém deve se privar de fazer o que gosta. E se você trabalha, o dinheiro é seu, você tem direito de comprar o que você quiser. E eu já conheci muita mulher que também coleciona miniaturas e tal, e até senhoras de idade. Outras colecionam bonecas ou brinquedos antigos. Eu acho que o colecionismo é para todo mundo, é só a pessoa encontrar algo que ela gosta. Tem miniaturas ou bonecos ou brinquedos para todos os gostos e todos os bolsos. Eu conheci desde adultos que colecionam até crianças. Inclusive é muito legal quando você vê uma criança preservando os brinquedos que ela teve na infância, guardando na estante do quarto e tal. Até porque ela está preservando não só o brinquedo, e sim uma parte da vida dela. Eu, por exemplo, eu não tive esse pensamento quando eu era pequeno. Eu tive vários brinquedos legais que tinham nos anos 90, e naquela época a gente só pensava em brincar. E a maioria desses brinquedos acabavam quebrando, e outros a minha mãe foi se desfazendo quando eu já não brincava mais com eles. E são brinquedos que hoje são caríssimos. Mas muitas coisas que eu tinha na época eu consegui encontrar, e até outros brinquedos que a gente queria ter na época, mas não pôde, eu encontrei e hoje estão na minha coleção. E para aqueles que acham que isso é um tipo de vício, que isso é besteira, ou que tem vergonha de iniciar ou aumentar a sua coleção,
com medo do que alguém vai dizer, eu só digo que a gente é livre para fazer o que a gente quiser. Se você trabalha e ganha o seu dinheiro, o dinheiro é seu e você pode gastar o que você quiser. Contanto que você não atrapalhe ou prejudique outras pessoas, você pode fazer o que você quiser. E ninguém tem o direito de dizer o que você deve ou não fazer, principalmente se você for adulto. Então, vai fundo, mas vai com calma. Pesquisa, entra nas lojas ou naquele brechó do seu bairro, analisa as coisas e os preços para ver se vale a pena para você. E eu tenho certeza que você vai encontrar muita coisa legal por aí. E é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje falando sobre colecionismo e falando um pouco sobre a minha coleção. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho e compartilha esse vídeo com a galera. Então, o Guerreiro Nerdola vai ficando por aqui. Mas não se esquece que todo Nerdola raiz é um guerreiro. Valeu!